Sexta-feira, Sexta de Livros. O meu nome é Andreia Salgueiro, uma velha de livros e de histórias, e hoje trago propostas de leitura para ver com os olhos bem atentos. A primeira proposta é um livro tonto. Não fosse esse exatamente o seu título. Que é Livro Mais Tonto, de Sérgio Rosier, da Liana Editorial. E apesar de ter a edição espanhola aqui, a verdade é que a publicação original é inglesa e que se chama como título This is not a picture book. E faz muito mais sentido, apesar do divertido que é Livro Mais Tonto, faz muito mais sentido o título original, apesar de, acredito eu, seja mesmo muito difícil conseguir essa essência na tradução, seja para o castelhano, se fosse para o português, apesar de não estar publicado em Portugal, seja para outra língua. Porquê? Porque este livro tem vários níveis de leitura, mas brinca com um contexto muito concreto, que é os livros sem ilustrações. A verdade é que nós pensamos nas crianças, pensamos em livros com ilustração, pois à medida que elas vão crescendo, a ilustração vai diminuindo, encolhendo-se, para o texto ir espraiando-se e ganhando um maior território no livro. E depois a criança tem sempre aquele confronto de tem muitas palavras, tem muito texto e não quer. E é o que acontece a este pato aqui na história. Ora, no início, ele sente-se como estas guardas iniciais. O livro tem tantas palavras e não tem nenhuma ilustração que ele não consegue fazer a leitura. Aliás, acha um livro aborrecido, sem vontade alguma de o ler. Mas depois, quando olha com atenção, vai descobrindo uma, afinal duas, se calhar três, e a pouco em pouco vai percebendo o significado latente e simbólico de cada palavra, porque apesar do livro não ter ilustrações, é um livro muito tonto este, a verdade é que ele vai criando as imagens narrativas, visuais, na sua imaginação. E porquê é que eu digo que ele sente-se como nestas guardas? Porque se repararmos, estas guardas não se entendem aquilo que está aqui escrito. As palavras têm as letras trocadas, por exemplo, pitato, acredito que fosse patito, se calhar. E então é assim que as crianças se sentem um pouco perante este fenómeno da não leitura, de não conseguirem interpretar aquilo que os textos, aquilo que os livros, aquilo que as ilustrações nos estão a transmitir. Esse é o primeiro nível de leitura deste livro, é o impacto de um não leitor ou de um leitor ainda em aquisição perante a informação gráfica e visual de um livro. É um paradoxo engraçado este, falarmos de ilustração, mas por isso o título que eu disse que fazia muito sentido, This is not a picture book, através das palavras. Mas a verdade é que apesar deste livro ser muito tonto, ele tem, ao contrário daquilo que se passa na história deste livro, ele tem de facto muitas ilustrações. Cá está ele, o pato, que encontra um livro, que ele acha que é um livro muito tonto, porque, vejam bem, não tem qualquer ilustração, que ele chama de desenhos, no seu interior. Mas, a pouco e pouco, vai reconhecendo alguns signos literários e vai percebendo que há palavras que conhece aqui e ali. E as palavras podem ser divertidas e o plano de ilustração, a dupla, dá-nos a ideia dessas palavras divertidas, tal e qual como ele está a imaginar. Ou pode também ter palavras tristes. E reparem bem na dupla página. Triste, fechada. Quase como a tentar transmitir uma situação que nos traz a tristeza. Palavras cheias de fúria, como o mar revolto. Ou palavras cheias de paz e tranquilidade, como a serenidade da leitura.
Ele vai por aqui fora e percebe que afinal este livro é para ficar com ele para sempre e quer lê-lo uma vez, 2 vezes, 3 vezes, porque entende que vai ter vários níveis de leitura. E quando chegamos à guarda posterior, reparem, temos então a história a fazer sentido. É como se todo o livro fosse um percurso do não entendimento para o entendimento. Seja através da imaginação, seja através da leitura das palavras, seja através da leitura das palavras que nos dão composições visuais, ou seja até mesmo através da ilustração. Porque um dia um pato estava a passear quando viu algo vermelho no chão. Um livro. Apanhou-o e pensou nas magníficas ilustrações que encontraria lá dentro, nas suas páginas. Mas quando abriu o livro, nem queria acreditar. O livro não tinha imagens. Voltou a olhar, a olhar, a olhar. Nada. Nenhuma pequenina. Mas apesar da história ser de um livro sem imagem, reparem na riqueza gráfica que vai por aqui e na riqueza simbólica das palavras e da imaginação que nos trazem de mão dada à ilustração. Que livro mais tonto? Olha, divirtam-se. Este é um livro para nos divertir e depois, numa camada inferior, pensar e refletir. A segunda proposta nesta cesta de livros é quente. Vejam bem os tons quentes desta Brinca-Topeia. Um livro com sabor do outro lado do oceano. Já aqui disse, eu sou muito fã de edições brasileiras e tenho tido a sorte de agarrar algumas pérolas para passarem a morar comigo aqui nas estantes, mas também na minha cabeça e no coração. E a Lulu Lima, que é editora da Mil Caramiolas, tem publicado pequenas também pérolas que ela acha que são assim para as mãos mais pequeninas, para bebês, para toddlers. Eu acho que são para todos e para as minhas mãos também, apesar de já serem mãos maiores. Aqui conta com a ilustração da Paula de Aguiar, também uma ilustradora brasileira, que nos dá cor, muita cor. E este é assim daqueles livros que brinca connosco, é um livro brinquedo, um livro jogo, um livro cheio de sons, um livro para estarmos atentos ao mundo e explorarmos aquilo que nos rodeia. Reparem no título, Brinca-Topeia. Para mim é a junção já de 2 palavras, até porque eu conheço já o livro. De brincadeira e talvez de centopeia. Pois. E este livro podia ser mesmo uma centopeia, até podia estar construído de outra forma, se quisermos ter essa ideia um bocadinho mais vincada. Apesar de eu achar que estes cantos redondos, este formato, este papel, acabam por abrilhantar todas estas cores. E qual é que é a premissa disto? É brincarmos com onomatopeias que estão à nossa volta. Por exemplo, o passarinho canta alto. Piu, 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 piu. O comboio apita lá ao longe. Piuí, piuí, piuí. E então, como é que é um comboio de passarinho? Será piu, piu, piuí, piu, piu, piuí. Vou experimentar outro. Um cão está muito agitado. Um gato está distraído. Miau, miau, miau. E podem fazer esta brincadeira com quem estão a ler. Vocês dizem a personagem e seja aquilo que as autoras exploraram, seja outra onomatopeia qualquer. Então digam-me como é que será os dois a conversar, o gato e o cão. Miau, au, miau, au. Portanto, a cadência narrativa é sempre esta. Temos personagens ou situações com sons, com as onomatopeias e depois a junção das duas na criação, na inovação interativa connosco, leitor.
E tão interativo que é que no final também nos é dada a hipótese de adivinhar novas junções. Por exemplo, a ovelha na estrada faz mé. O menino com frio faz brrr. Então uma ovelha a morrer de frio, como é que faz? Pois, deve ser isso mesmo, de facto. Depois, se olharem bem, eu disse-vos que o título, acho eu, que eu não conversei com as autoras, mas acho que é uma junção de brincadeira com centopeia, porque a centopeia vai aparecendo aqui e ali ao longo da narrativa. Cá está ela. Aqui há alguns planos para complementar e para nos dar esta ideia de carreirinho narrativo com a mesma cadência. Sempre agora um pedacinho da centopeia, outro pedacinho da centopeia, mais outro pedacinho da centopeia. E antes de eu me despedir e ficar a sexta aqui terminada desta semana, permitam-me partilhar convosco e depois, se quiserem, podem escrever nos comentários deste vídeo a vossa resposta. Vamos ver quem é que adivinha o próximo desafio. O relógio apressado faz tic-tac, 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 tic-tac. O fazendeiro com o martelo faz toc, 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 toc. E o relógio do fazendeiro, como é que faz? Brinca-topeia. Uma outra proposta da cesta de livros desta semana. Desafiem, brinquem, joguem e inventem novas palavras.